Lucas capítulo 5, verso 1 diz assim: Aconteceu que ao apartá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que se fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-lhe aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos dos seus companheiros, bem como a Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Irmãos, nós sabemos que nós estamos diante de uma história muito conhecida para nós. E essa história é uma narrativa do primeiro chamamento dos discípulos. E mesmo que é uma narrativa, toda a vida do Senhor Jesus para nós é um grande exemplo, porque realmente nós vemos como o Senhor Jesus trabalha nas adversidades e nas coisas que às vezes fogem do nosso controle. Então, quando às vezes as coisas estão mal aos nossos olhos, aí que o Senhor começa a trabalhar. E é interessante nós frisarmos isso, porque isso vem acontecendo desde os primeiros chamamentos de Pedro, de João, de André, seu irmão, e até hoje continua o modus operandi do Senhor assim. O Senhor trabalha quando os nossos sonhos ou quando as nossas metas são frustradas, aí que o Senhor começa a trabalhar. Porque realmente quando tudo vai bem, parece que o ser humano se afasta das coisas do Senhor. E quando às vezes nós estamos passando por provações, lutas, dificuldades, é quando o Senhor chega para nos transformar, para nos levar para um plano mais alto. Nós sabemos que o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são sinópticos, ou seja, eles precisam ser olhados de uma maneira junta. A primeira vez que foi falada essa palavra veio lá do século XVIII, de um teólogo que disse e entendeu que precisamos ver então o Evangelho de uma maneira junta, Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque o Senhor é tão grande que apenas um comentarista, um escritor não conseguiria escrever todas as suas facetas. É como se o Senhor estivesse em cima de um grande monte e 3 pessoas estivessem olhando de lados opostos. Então, quando um olha de um lado, ele enxerga algumas facetas, algumas qualidades, algumas coisas de Cristo, e o outro que está lá do outro lado enxerga de outras maneiras, e assim nós vamos crescendo e vendo as grandiosidades que temos nos Evangelhos. E nós temos muitos ensinamentos nessa passagem, irmãos, porque nós vemos que realmente o Senhor deseja falar com a multidão, mas quem está preparado para ceder um pouco do seu tempo para que o Senhor possa usá-lo? Nós vemos aqui que nós temos
4 pessoas que foram chamadas, segundo os 3 evangelhos: Simão, André, seu irmão, João e Tiago, seu irmão, e mais o nosso grande mestre, o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, quando ele queria falar com a multidão, e não pense, irmãos, que aqui nós temos alguma coincidência, o Senhor chegou na hora exata, no momento exato, para conseguir demonstrar para aqueles discípulos o modus operandi dele. Por quê? Porque você pensa o coração de Pedro. Nós sabemos que Pedro era um irmão muito forte no seu gênio, no seu caráter, no seu temperamento. Mas, irmãos, não existe nenhum Pedro capaz de conter o nosso mestre. O nosso mestre é poderoso para vencer todos os nossos temperamentos, todas as nossas características e todas as nossas debilidades. Mas você pensa um homem como Pedro, pescando a noite toda, e quem é pescador sabe, né? O irmão Alberto é pescador, eu também já pesquei de rede. Quando você passa uma noite inteira pescando, e você estica, e está trabalhando, e está naquela fadiga da noite, sem dormir, e quando você não pega nada durante uma noite inteira, apenas lhe resta lavar as redes e as consertá-las, porque as redes vão rasgando, vão sujando com o limo, com a sujeira que há no mar, ou nos rios, ou no lago. E agora pela manhã, Pedro se depara com essa situação. Ele está fadigado, ele e seus sócios, porque eles tinham um negócio, e a palavra de Deus deixou bem claro aqui que eles tinham um negócio. Veja no verso 10, diz assim: bem como Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram seus sócios. Então eles tinham um negócio. Isso é muito interessante nós marcarmos, porque nós não podemos botar os nossos negócios na frente do nosso mestre. Essa é uma característica de um discípulo. Essa é uma característica de alguém que realmente escutou a voz do mestre. Porque quando nós escutamos a voz do mestre, nós o seguimos. Veja, e Pedro estava nessa fadiga, e chega um homem agora diante dele, que está sendo seguido pela multidão, e ele nessa fadiga de lavando as redes, a noite inteira pescado, cansado, fadigado. Esse homem nem toma interesse de quem ele era, entra no barco dele e diz: vai até o meio do lago. Veja que interessante, né, irmão? E ele graciosamente obedece o Senhor, mesmo com toda a sua personalidade forte e toda a sua característica dura. Veja o interessante, irmão, o princípio da fé, o obedecer, porque às vezes nós não entendemos a palavra de Deus, não entendemos aquilo que o Senhor está falando para nós, mas um princípio da carreira cristã é obedecer. Pedro talvez podia olhar para o Senhor: quem é esse homem? Meu, será que ele não vê que eu pesquei a noite inteira, eu estou cansado? Por que ele não entrou no barco dos meus sócios ali? Por que vem entrar logo no meu? Talvez ele pensava: eu sou perseguido mesmo, essas coisas só acontecem comigo. E agora ele pede para que eu vá novamente até o meio do lago. Que coisa estranha. Mas ainda que contudo, com a sua personalidade forte, ele obedeceu à voz do Senhor. Porque diante do nosso mestre não existe personalidade forte, irmãos. Se nós obedecermos à vontade de Deus, nós vamos conseguir chegar aonde nós precisamos chegar. Veja, por isso que o princípio da fé é o obedecer. Mas nós queremos primeiro entender para depois obedecer. Isso é uma falha do ser humano. Porque como que um ser humano, um ser finito, vai entender Deus? Não vai entender nunca, Klaus. Mas nós queremos entender. E por isso que nós vemos uma sociedade tão longe do Senhor. Porque ela não obedece ao nosso mestre. Não obedece o Deus encarnado, o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas Pedro, ele tinha muitos defeitos, mas ele tinha uma grande qualidade: ele era obediente.
Veja, irmãos, o princípio da nossa fé precisa ser a obediência à palavra de Deus. Porque se nós não obedecermos à palavra de Deus, nós podemos ter todas as outras características boas. Você pode ser um irmão amável, desobediente. Um irmão doador, desobediente. Um irmão querido, mas desobediente. Como nós precisamos obedecer à palavra de Deus? Porque se nós não obedecermos à palavra de Deus, nós vamos ir de mal a pior, irmãos, e não vamos conseguir completar a carreira que o Senhor mesmo tem para nós. E veja que interessante, eu chamo da bênção da pescaria frustrada. Veja que frustração. Trabalharam a noite toda e a bênção chegou pela manhã, mas a bênção talvez não era o que eles estavam pensando. Além de estar lavando as redes, eles precisavam costurar as redes. E agora nós precisamos ver a bênção que temos nas nossas frustrações. Porque às vezes nós não entendemos a vontade de Deus, por isso nós somos frustrados. Você entende? Às vezes, vou usar um exemplo, você pode estar se preparando para prestar um concurso público. E quando você reprova nesse concurso, talvez para você seja uma grande frustração. Mas para Deus, talvez seja uma grande bênção para a sua vida. Você vê que esse é o modus operandi de Deus. Quando Ele quer nos elevar para um lugar mais elevado, Ele precisa causar em nós frustrações naquilo que nós estamos dando prioridade. Por isso, se o seu trabalho é a tua prioridade, irmãos, o Senhor infelizmente vai frustrar você. Se você é um discípulo, Ele precisa usar esses meios para aproximar você. E é exatamente quando você está frustrado que o Senhor aparece. E veja que interessante, nessa frustração de Pedro, o Senhor aparece. E Pedro não entende nada, mas ele obedece o comando do mestre. Veja que interessante, a bênção da frustração. O princípio da fé é a obediência. E o Senhor prega, ensina as multidões, e depois o Senhor olha para ele e diz: vamos pescar, jogue a rede novamente. E ele olha para o Senhor: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira. O Senhor talvez seja um bom carpinteiro, o Senhor entende bastante das coisas de Deus, mas eu sou pescador, eu sei o que eu estou fazendo. E às vezes é exatamente assim, irmão Luiz, que nós queremos fazer com o nosso mestre. Ele nos dá as diretrizes de como nós devemos andar, mas nós sabemos, eu sei, irmão. E é tão interessante que quando nós vemos o Senhor falando, porque nós vemos o Senhor agindo na vida de cada um de nós, primeiro na minha, depois nas dos irmãos, e às vezes o Senhor frustrando os nossos sonhos, por causa da revelação. Entenda, irmão, o Senhor tem uma meta. Qual é a meta do Senhor, Klaus? É que eu tenha uma família abençoada, uma família aos pés de Deus? Não, essa não é a meta. Isso é uma bênção de Deus, mas essa não é a meta do Senhor. O Senhor tem uma diretriz muito concreta, e a sua diretriz é edificar a sua igreja. Eu estou edificando a minha igreja, e para a edificação da igreja, muitas vezes os nossos sonhos precisam ser frustrados, porque os nossos sonhos, irmãos, não são os sonhos de Deus. Isso é uma mentira do diabo. O Senhor vai completar os teus sonhos, irmão Luiz. Irmão, que lindo, sonha. Existiu um irmão aí, ele escreveu um livro, Sonhas e Ganharás o Mundo. Que lindo, mas uma mentira. É mentira do diabo. O Senhor não tem nada a ver com os nossos sonhos, irmão. Ele está edificando a sua igreja. Eu lembro-me do testemunho do irmão Gino, que estava passando por um problema na sua família, na sua casa, e ele foi ao Senhor de joelho e ficava orando: Senhor, por que está acontecendo isso? O Senhor falou para ele: eu estou edificando a minha igreja. Só isso. Foi só o que o Senhor falou para ele. Então ele compreendeu que através das adversidades o Senhor edifica a sua igreja. E veja, nós estamos diante de uma frustração desses sócios, desse negócio. Talvez um negócio que eles tinham colocado toda a sua força, todo o seu empenho,
comprado redes, comprado barco, trabalhando, mas quando o Senhor não está à frente da nossa vida, os nossos negócios, irmão, vão de mal a pior. E o Senhor é poderoso para mudar a nossa situação. Mas qual é o intuito do Senhor? Que nós sejamos bem financeiramente? Não, irmão. O Senhor está edificando a sua igreja. Esse é o intuito do Senhor. Ah, mas então eu não posso ser bem financeiramente. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você consegue ser bem financeiramente, estando no centro da vontade do Senhor, aí você vai ser. Mas, irmãos, graças a Deus, que se você não ser, o Senhor vai causar danos para que nós sejamos segundo a sua vontade. O Senhor faz isso, Cláudio? Faz. Quem conhece a Bíblia sabe que o Senhor faz isso. O Senhor é perito em estragar o nosso castelinho de areia. Ele é perito. Veja, quando eu era muito jovem, eu tinha um sonho de ter uma banda, de ser reconhecido nacionalmente, internacionalmente, e até orava, porque era cristão. Senhor, me ajuda, para que a nossa banda possa ir para frente, para que eu possa ganhar dinheiro, para que eu possa te servir melhor, eu vou ajudar os pobres, eu vou fazer isso. Nossa, que sonho maravilhoso. Mas esse não era o sonho de Deus, essa não é a vontade de Deus, essa era a minha vontade naquela época. Aí você vai ver, usando a minha vida como exemplo, que os nossos sonhos vão mudando gradativamente. O Senhor vai frustrando um sonho, frustrando o outro, até que nós cheguemos ao centro da vontade de Deus, aonde é que realmente Deus quer que nós estejamos. Você entende, irmão Luiz? Está conseguindo me escutar? Amém. Você entende, irmão? Qual é o teu sonho? Qual é a tua meta? Nós estamos no final de ano e geralmente os irmãos fazem metas e sonhos. Escreva sua meta aí, Patrick, num papel, traga para cá que nós vamos orar, o Senhor vai realizar seu sonho. Mentira! Pode ser que o diabo realize o seu sonho para te afastar do centro da vontade de Deus, mas o Senhor tem um compromisso com a edificação da sua igreja, e aqui ele já estava cumprindo esse compromisso. Você entende, irmão? Para a multidão ele estava fazendo alguma coisa, mas o intuito do Senhor não era a multidão. O intuito do Senhor eram essas 4 pessoas: Pedro, André, João e Tiago. O Senhor usou todas essas situações para que ele pudesse chamar esses irmãos. E se nós lermos em Mateus, ele diz: agora vocês são pescadores de peixe, eu vos farei pescadores de homens, eu vos farei. E quando você pega essa promessa de Deus, você vai ver que o Senhor sempre cumpre as suas promessas. Realmente eles entraram na escola de Cristo, e o Senhor cumpriu a promessa que fez a eles. O Senhor fez todos eles pescadores de homens. Eles tentaram escapar, e cada escapada eles eram frustrados. Se você olhar para a vida de Pedro, Pedro foi tão frustrado na caminhada com o Senhor, mas o Senhor tratou todas as suas frustrações. No capítulo 16 de Mateus, ele teve a revelação de que era Cristo. Deus revelou Cristo para ele, e o Senhor disse: bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou essa tão grande revelação, essa pedra, essa grande rocha, mas foi o Pai que está no céu. Eu também tenho algo para te dizer sobre essa revelação que tu teve. O que o Senhor falou? Eu edificarei a minha igreja. E o Senhor está até hoje edificando a sua igreja. E logo depois disso, Pedro teve mais uma frustração. Quando o Senhor contou para ele que ele precisava ir a Jerusalém, padecer na mão dos fariseus, ele disse: não, Senhor, não te faças nenhum mal. Vê, o bem de Pedro era o mal, e ele não sabia. Ele tinha um sonho de andar com o Senhor, ele não tinha entendimento ainda do propósito de Deus. Talvez ele pensava: eu quero andar com esse mestre o resto da minha vida, eu quero acompanhá-lo, eu quero servi-lo bem, porque Pedro amava o Senhor. Não pense que Pedro não amava o Senhor. Se você vê aqui no último versículo que nós lemos, ele deixou tudo
e seguiu o Senhor? Você tem capacidade hoje de deixar tudo e seguir o Senhor? Pedro, por mais defeitos que ele tinha, ele deixou tudo. E nós, irmãos, ele tinha um negócio que no mínimo tinha 4 sócios. E a palavra diz que deixando tudo, não foi apenas alguma coisa, seguiram o Senhor. E ele talvez tinha um sonho, porque nós somos sonhadores. Mas o crente que lê a palavra de Deus precisa ter uma diretriz, que o Senhor está edificando a sua igreja. Esse é o propósito do Senhor, e foi para isso que nós somos chamados. Mas Pedro queria ser feliz. Eu quero andar com o meu mestre, ele é tão bondoso, ele curou todo mundo, ele curou a minha sogra. E quando o Senhor disse que precisava padecer e morrer, ele olha para o Senhor: não, Senhor, não deixe que aconteça isso contigo, não te faças esse mal. Aí o Senhor vem com a realidade para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Porque quem que cogita somente nas coisas dos homens? Satanás. Então você precisa entender que o seu inimigo, o seu adversário, o diabo, ele que faz você somente cogitar nas coisas da carne. Isso não vem de Deus, isso vem do diabo. Mas hoje nós temos o evangelho da prosperidade, que nos faz cogitar nas coisas da carne. Você vem para a igreja, você traz a sua oferta para que o Senhor te abençoe 30, 60, 100 por uma, e daí você dá com alegria, e você quer ter uma família feliz, você vai numa reunião de família para que a sua família sirva a Deus. Isso é uma bênção, mas você não tem a diretriz do que está acontecendo. E nós, quando nós nos aprofundamos nas coisas espirituais, nós precisamos entender o que está acontecendo. Desde quando o Senhor Jesus nasceu até agora, está acontecendo algo. O que está acontecendo? O Senhor está edificando a sua igreja, e é isso que precisa coordenar a nossa vida, porque quando nós não somos coordenados por essa verdade, nós somos coordenados pelo diabo. Por isso que o Senhor falou: nós não podemos servir a 2 senhores, ou você serve a Deus ou as riquezas. E isso é algo tão simples de nós entendermos. O problema é que nós não conseguimos praticar isso, irmão. Nós lemos tantas e tantas vezes: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Mas nós não queremos ser assim, irmã Lene. Nós primeiro queremos procurar essas coisas, nós queremos inverter o papel, mas a Bíblia diz: não inverta o papel, precisa ser assim, porque senão você vai se frustrar uma atrás da outra. Você vai ser um crente frustrado, irmão, e o Senhor não tem nada a ver com isso. Você que não entendeu o Senhor continua edificando a sua igreja, Ele continua cumprindo a sua palavra. Mas Pedro, ainda que não entendia, ele continuava. Você imagina que palavra dura do Senhor para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque tu só cogita nas coisas dos homens. Que coisa, irmão. Em Lucas capítulo 22, verso 31, o Senhor avisa Pedro: Pedro, ou Simão, Satanás te pediu para ajoelhar, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Aí ele recebe mais uma: quando tu se converter, cuida dos teus irmãos. O que é essa conversão, Felipe? É realmente, irmão, você entender que o Senhor está edificando a sua igreja. Se nós não conseguimos entender isso, nós não vamos conseguir ajudar, pastorear os nossos irmãos. Nós vamos ter uma visão ofuscada, e Satanás, ele é perito em ofuscar as nossas visões. Por exemplo, nós que somos jovens, me incluo junto com os jovens, nós temos metas e sonhos. Nós queremos ter uma boa casa, não é? Queremos dar uma boa escola para os nossos filhos, e às vezes empenhamos a nossa vida toda nisso, e esquecemos que o Senhor está edificando a sua igreja. E muitas vezes o Senhor tem frustrado os nossos sonhos, para que nós possamos nos aproximar da verdade, e Ele é a verdade. E qual é a verdade, irmãos? O Senhor está edificando a sua igreja.
É para isso que ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo para isso, para ganhar o que se havia perdido. E nós estamos sobre a sua palavra, que ele mesmo diz: eu edificarei a minha igreja. Eu vou edificar, irmão Estênio. Os seus sonhos não vão me atrapalhar. Você mesmo, nós mesmos podemos nos atrapalhar com os nossos sonhos, mas o Senhor continua edificando a sua igreja. E daí você vai entender, irmão. Tem alguns irmãos que são psicólogos aqui. Por que tanto problemas emocionais no meio dos cristãos? Por que tanta depressão? Existia um ditado popular, que acho justo falar aqui, que a minha mãe sempre dizia: um pouco com Deus é muito. Ou seja, quando você tem a diretriz da vida cristã, do que é a vida cristã, não importa, como Paulo disse, se ele está sobre a abastança, ou se ele está na escassez, ou se ele está passando fome, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ele tem a diretriz do Senhor, ele sabe onde ele está, ele sabe onde ele está pisando. Sabe, o problema é que nós nos tornamos, por causa dessa teologia hoje pregada, irmãos superficiais. Sabe, irmão, se você vai pregar um emprego, você primeiro tem que ver se esse emprego vai ajudar você a edificar a igreja com o Senhor. O problema é que nós não queremos saber disso, porque geralmente os nossos sonhos, eles vão contra o sonho de Deus. Assim como Pedro era muito forte nele mesmo, ele chega para o Senhor: Senhor, todos aqui podem te negar, mas eu não vou te negar, Senhor. Nossa, irmão, o Senhor mais uma vez precisa frustrar ele. Você precisa ver que você não pode sozinho e não tem como você fazer. E Pedro nega o Senhor Jesus. Lucas capítulo 22, verso 54. O Senhor fala para ele: Pedro, Satanás pediu para te joelhar por 3 vezes, e eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando se converter, apacenta os teus irmãos. E ele diz: Senhor, ele embraba com o Senhor: minha fé desfaleça? Todos podem te negar, mas eu não te negarei. E ele diz: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E ele saiu bravo com o Senhor ainda, porque ele pensava que ele podia. Mas, irmão, quando aquele galo cantou pela 3ª vez, por isso que eu disse para os irmãos: não existe nenhum Pedro que, quando se encontra com o Senhor Jesus, o Senhor não quebra o seu coração, porque nós entramos na escola de Cristo, e o Senhor precisa quebrantar o nosso coração a um ponto de nós podermos converter a nossa mente. Sabe quando Paulo diz que nós precisamos converter a nossa mente? A palavra ali em Romanos capítulo 12 é uma metanoia, uma mudança de mente. E essa mudança, que parece simples, mas é muito difícil, irmão. Transformai as vossas mentes. Você precisa transformar a sua mente. Você precisa entender que nós estamos aqui nesse mundo por um propósito. E se o Senhor te chamou, Ele tem um propósito para você. E Ele mesmo disse: eu te farei. Porque Ele diz assim, Filipenses capítulo 1, verso 6: aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Nós estamos sobre a promessa do Senhor. Pedro por muitas vezes quis desistir, mas o Senhor cumpriu a promessa que fez com ele. Sabe, irmão, às vezes nós somos pegos andando longe do Senhor, e quando o Espírito Santo nos condiciona para uma maneira, para um comportamento de arrependimento, nós nos prostramos diante do Senhor e vemos como que nós somos falhos, como nós temos errado com o Senhor. E nós precisamos passar por isso, irmãos, para que nós possamos entender que de nós mesmos nós não vamos conseguir. E o Senhor, como um bom mestre, e eu sempre falo para os irmãos que o modus operandi
de Jesus no seu ensinamento, ele ensinava fazendo. E um bom mestre nunca perde nenhum dos seus discípulos. Judas se perdeu porque a Bíblia diz que ele era filho da perdição. Ele nunca chamou o Senhor Jesus de Senhor nas Escrituras. Pelo contrário, ele se aproveitava e roubava das ofertas que os irmãos davam indo. Esse era o Judas. Mas mesmo assim, Klaus, o Senhor até a última passagem ele diz, e ele teve com Judas, e ele deu a oportunidade para Judas. Quando Judas vem de trair o Senhor pergunta para ele: a que vens, amigo? E ele dá um beijo no Senhor Jesus, e o Senhor beija ele, irmão, porque o Senhor realmente sempre está de braços abertos para nos receber arrependidos. O problema é que nós não queremos ser tratados, nós não tivemos essa metanoia, essa renovação da nossa mente. Nós estamos lá atrás ainda, nós ainda estamos lá com a nossa sociedade, pescando. Nós ficamos no barco, o Senhor passou e nós estamos lá no barco, pescando, e nunca a pesca vai dar, e as coisas nunca vão dar certo. Nós vamos sendo frustrados, e nós ficamos lá na primeira escola de Cristo, e não vamos adiante. Precisamos realmente deixar que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida para podermos ir adiante. E o Senhor trabalha, se nós deixarmos, Ele é fiel para trabalhar com todas as nossas debilidades. Você lembra de Tomé? Tomé era incrédulo. O Senhor veio, o Senhor morreu, o Senhor fez todos os sinais que fez, ressuscitou Lázaro no capítulo 11 de João, fez sinais, prodígios e maravilhas, e no capítulo 21 de João, João diz que não tinha como escrever tudo que o Senhor fez num livro, não tinha como, foi muitas coisas. E Tomé, vendo tudo aquilo, ainda era incrédulo. No capítulo 21 ele diz assim: eu só vou acreditar se eu ver a chaga nas suas mãos, e se eu ver o seu lado furado. Só vou acreditar se eu ver isso. E o Senhor mais uma vez aparece para ele e diz: vem cá, Tomé, eu preciso lidar com a tua incredulidade. Toca aqui no meu lado, olha as minhas chagas. E a palavra diz que Tomé se arrependeu e disse: Senhor meu e Deus meu. O Senhor tratou com a sua incredulidade. Ô irmão, o Senhor vai tratar com a minha incredulidade? Vai, irmão, mas você precisa obedecer a palavra do Senhor, porque por mais incrédulo que Tomé era, ele ainda estava junto com os apóstolos. Você vê como o Senhor precisa ter campo na nossa vida para trabalhar, irmão. O problema é que o diabo, ele quer te entreter, para ele poder programar você, para você estar programadinho, para batidinho. Segunda-feira você ir trabalhar, na terça, na quarta, na quinta, no domingo, fazer negócio, receber, fazer pedido, pagar luz, pagar água, telefone e tal. E lá se foi um ano, assim como esse ano se foi. E se eu perguntasse para mim e para você: o que nós fizemos esse ano para a edificação da casa de Deus? O que você fez? Aí vão ter várias desculpas. Bom, eu estava trabalhando. Nossa, irmão, mas o Senhor tratou de todas essas coisas. O Senhor não nos deixou saída. Ele já falou que nós íamos ter muita desculpa. Ó, o Senhor tinha um gado lá, eu fui negociar, eu fui fazer isso, eu arrumei isso para fazer, mas ano que vem vai ser um ano diferente, e lá se vai mais um ano, e lá se vai mais 2, e lá se vai mais 3, 4, e nós vamos sendo enganados pelo diabo, porque ele é o príncipe desse mundo. A palavra diz que o mundo jaz do maligno. E o Senhor deu cada comparação, irmãos, para que nós pudéssemos nos apegar às coisas espirituais e nos desapegar das coisas terrenas. Você lembra da história do rico e de Lázaro, irmão? Lázaro era um mendigo que jazia à porta de um homem rico, e os cachorros lambiam suas feridas, mas ambos morreram. Olha a história como que ficou. Vocês conhecem essa história. E por que o Senhor contou essa história? Porque você precisa ter uma mudança na sua mente, uma metanoia, mudança completa da sua mente. Você precisa entender que o Senhor está edificando a sua igreja, você entrar nessa edificação da igreja,
Quando você entrar de corpo, alma e espírito nessa edificação, a sua história vai mudar. O Senhor começa a mudar o teu caráter. O Senhor vai começar a vencer você. Então a sua incredulidade é vencida. A confiança que você tem em você mesmo é vencida. O Senhor vai trabalhando com você de uma certa maneira que agora você consegue ser cooperador com Cristo para a obra do ministério. Assim como o Senhor falou a Pedro: quando tu te converterdes, apacenta os teus irmãos. Irmãos, e isso é uma decisão que nós precisamos tomar, porque já se foi mais um ano. E que o Senhor nos guarde, que nós possamos ser obedientes enquanto as coisas estão indo bem. Hoje eu recebi uma visita agora, antes da reunião, agora, 5 horas, a pessoa chegou na minha casa. E ela me contou que seu genro está diagnosticado com câncer, um tumor muito grande no rim, que o médico já está desconfiado, que já se alastrou, e a família está toda desesperada, e o desespero tomou conta da família. Por isso que o Senhor deixou tão claro para nós, quando Ele chama louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, hoje. O que tu vai poder dar em troca, irmão? Sabe, porque às vezes a gente fala de coisas tão grandes e tão necessárias na vida cristã. Mas, irmão, se nós não tivermos essa mudança de mente, não adianta, irmão. Não vai adiantar para você. Você pode ser um grande mestre carnal, como hoje temos tantos estão falando do Senhor. Aliás, hoje tem tantos incrédulos que são teólogos, pessoas que nem creem na Bíblia e são teólogos, pessoas que estão trabalhando contra a palavra de Deus e se dizem teólogos, estão despregando aquilo que o Senhor pregou na sua vida inteira, e eles estão despregando, fazendo um desserviço para a igreja de Deus, não deixando que a realidade de Deus transformasse a mente dos irmãos. E os irmãos agora andam como irmãos dopados, totalmente envolvidos às vezes com as coisas religiosas, mas descrente, não sabe qual é o princípio cristão. Por que você foi chamado, irmão Luiz? Você foi chamado porque o Senhor está edificando a sua igreja, irmão. E nós fomos chamados antes da fundação do mundo. Você não consegue entender, mas você foi chamado. Se você está aqui hoje, é porque você foi chamado. Porque senão você poderia estar em qualquer lugar, ganhando um envelopinho hoje para colocar os seus sonhos, a sua meta de vida. Qual é a meta de vida de um cristão, irmão? Se o Senhor diz que basta cada dia o seu mal. Veja, a gente pode pregar a noite inteira, os versículos vão vindo, porque a palavra do Senhor é essa, irmão. Não tem nada que vai contra isso. Essa é a palavra de Deus. Mas, infelizmente, nós não temos essa metanoia, essa renovação do nosso pensamento. O nosso pensamento está só nas coisas terrenas, nas coisas carnais. E nós escutamos a palavra de Deus, e parece que quando saímos da reunião, desliga o botão, vamos ligar o botão da carne. Taf, da carne, amém. Agora eu sou da carne. Agora eu vou voltar para o meu serviço, vou fazer isso. Não estou nem aí para os irmãos. Amém. Como é que está os irmãos? Não sei. Mas a minha família está bem. Nossa, irmão. Que tristeza. Que tristeza um irmão que só pensa nele mesmo. Onde está o amor de Deus nisso? E você vê como o Senhor trabalhou com João. João era o filho do trovão. Esse aqui, sócio de Pedro. Os galileus queriam ter com o Senhor e ficaram zombando. Ele diz: ó, Senhor, deixa que eu mande descer fogo do céu aí, extermine todos esses samaritanos. Nossa, o apóstolo do amor fez isso? Fez, irmão. Esse era João, aquele que inclinava a sua cabeça no peito do seu mestre. Veja como o Senhor trabalhou em João. Mas o que João precisou entender? O básico, que o Senhor está edificando a sua igreja. E nós fomos chamados para a edificação da igreja.
somos cooperadores com Cristo. Todos nós. Todo esse sistema clerical que foi inventado, irmão, o Senhor nunca falou isso. Nós todos, sabe, esse sistema engessou os irmãos. Os irmãos aprenderam a ser só dependente. Sabe por quê? Porque é confortável para vocês vir domingo após domingo, sempre vai ter um irmão cantando, sempre vai ter um irmão lendo a Bíblia, sempre vai ter um irmão expondo as Escrituras, e você pode vir e se alimentar disso, e você é um belo religioso, assim como os fariseus eram também. E não tem a verdade de Deus, porque não tem essa mudança de mente. E Paulo, quando ele chega no capítulo 12 de Romanos, quando ele expôs sistematicamente o Evangelho, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele se admira no final do capítulo 11, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E eles rogam-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, rogo. Imagine, irmão, o apóstolo estava prostrado, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século. Não, irmão, não deixe isso entrar na tua mente, irmão. Não pense nisso, irmão. Não se conforme com isso. Isso é o diabo que quer ganhar o seu coração. Aí eu preciso estudar para fazer isso, para fazer aquilo. Não, não, você precisa primeiramente ser um servo de Deus, estar no centro da vontade de Deus e estar na edificação da igreja. As demais coisas, o Senhor disse, nos serão acrescentadas, irmão. Ah, irmão, mas nós, Cláudio, nós somos rápidos em desistir, assim como os apóstolos tinham desistido. E veja, irmão, que coincidência. Nós temos mais uma pescaria frustrada. Não temos? Capítulo 21 de João. Vamos abrir lá? Eu já vou parar, irmãos. O Senhor fez tudo o que fez, morreu, ressuscitou, apareceu para eles. Mas a nossa carne, irmão, a nossa carne não é fácil. João capítulo 21. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dízimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João. E disse-lhe Pedro: vou pescar. Nossa, Pedro já passou por tudo isso. A palavra diz que o Senhor já se apresentou aos discípulos. Diz que ele apareceu a Pedro, teve uma conversa com Pedro. E mesmo Pedro vendo tudo isso, Pedro resolve retroceder. Vou pescar. Tem um hino bonito do irmão João Alexandre. Vou pescar é o nome do hino. É um hino que eu recomendo os irmãos a escutar. Porque realmente nós temos essa vontade de retroceder dentro de nós, irmão. E esse irmão, ele tem um problema de alma, posso falar, porque ele mesmo conta o seu testemunho. E ele fez esse hino como se fosse uma declaração para o Senhor. Ele realmente, a gente tem essa vontade de retroceder. E Pedro teve essa vontade. E ele disse: vou pescar. E disseram os outros: nós também vamos. E foram. E o que aconteceu? Eles pescaram novamente, irmãos. Veja que coincidência. A noite toda, irmão, e não pegaram nada. Às vezes a gente corre atrás das coisas e parece que as coisas correm de nós.
E nós não conseguimos entender. E estamos a vida inteira nessa corrida. E não conseguimos entender. Você corre atrás da coisa e corre de você. E você, Senhor, me abençoa, Senhor. Me guarda, me ilumina, ora, faz uma novena. Eu acho que eu não estou jejuando, eu acho que eu não estou orando, eu acho que eu não estou fazendo isso, eu preciso ir para o monte orar. E você inventa muitas coisas. E as coisas correm de você. Pedro inventou mais uma pescaria, né? E mais uma pescaria frustrada. Imagina, irmão Alberto, a noite inteira novamente pescando e não pegaram nada, irmão. Não pegaram nada. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o conheceram. Veja. Quando nós estamos correndo atrás dessas coisas, nós não conseguimos mais reconhecer o Senhor, irmão. Porque o Senhor fala: volta, irmão, vem, eu estou aqui. E nós, quem é? Não, tem uma voz estranha falando. Acho que o diabo está falando para mim voltar a reunir com os irmãos. É o diabo que está falando. Porque eu estou bem aqui. Volta, irmão. Aqui é o teu lugar. Você precisa participar. Não é o Senhor. Pode ser o Senhor essa voz? Não. Essa não pode, Patrick. Porque geralmente a vontade do Senhor não é a nossa vontade. E veja, quando a gente não tem aquela vida de oração, que eu estava falando para o irmão, mesmo o Senhor falando conosco, nós não conseguimos mais reconhecer a voz do Senhor. Aí sabe o que acontece? Nós viramos aquele irmão, vou pedir um conselho lá para o irmão lá. Irmão, irmão, o Senhor tem que dar muita misericórdia para nós, irmãos, para aconselhar os irmãos. Porque às vezes, se nós fôssemos, ou tivéssemos algum poder, a vontade que dá é de dar uma coça, como dizia o irmão, os irmãos, né? Vamos dar uma cocinha, vamos, baixa a bundinha aí. Mas só as 3 palmadinhas para tu ver se dá aquela acordada, sabe, irmão? Porque você não está entendendo as coisas. O que precisa acontecer? O Senhor desenhou para você. Está desenhado. A Bíblia toda fala a mesma coisa. Ela não se contradiz, está falando sempre as coisas. E ainda nós estamos voltando a pescar. Vou pescar. Senhor, eu vou pescar. Acho que o meu negócio não é nessa cidade, meu negócio é em outra cidade. Vou abrir um negócio lá, vou fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Veja. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tem alguma coisa para comer? Eles não reconheceram. E eles disseram: não. Então Jesus disse: veja, lançai a rede à direita do barco e achareis. Veja o que eles fizeram. Eles obedeceram, irmão. Veja o princípio. Você pode estar errado. Às vezes nós vamos querer pescar de novo, se desviar dos caminhos do Senhor. Mas quando você escutar uma voz do Senhor, você precisa obedecer. E graças ao Senhor que o Senhor tem os seus servos, o Senhor tem os seus filhos, e o Senhor usa os irmãos para falar conosco. Às vezes, não é só nas reuniões, mas às vezes, num conversar com o irmão, o Senhor está falando conosco. Mas nós não queremos escutar a voz do Senhor. Nós queremos seguir o nosso próprio caminho. E o Senhor deixa, vai. Mas lá na frente, vai pescar de novo. E eles obedeceram. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, porque tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo ao qual Jesus amava disse a Pedro: Pedro, é o mestre, olha o que Pedro fez. Será que é o mestre? Pedro tinha esse ímpeto. O que ele fez? Ele botou a roupa e: vocês querem ficar aqui, eu não sei, eu vou atrás dele. Ele foi de novo, irmão. Ele abandonou o barco. Ele foi aquele capitão que abandonou o barco. Se vocês quiserem, vocês ficam. Eu vou. Quantas vezes, irmão, nós precisamos abandonar o barco, mas nós não queremos abandonar o barco, sabe? O barco é bonito. Irmão, mas é o meu negócio. É, irmão, o Senhor está chamando. Veja, e Pedro, eles comeram com o Senhor, reconheceram o Senhor, e novamente Pedro é interrogado pelo Senhor. O Senhor está trabalhando.
O Senhor trabalhou com Pedro, o Senhor trabalhou com todos os discípulos, o Senhor está trabalhando conosco. E pense, irmãos, que nessa noite, mais uma vez, você pode estar sendo interrogado pelo Senhor. Sim, pode. Será que chegou a hora de nós mudarmos a nossa mente? Paulo roga para que isso aconteça. Todo o Evangelho nos demonstra isso. E agora o Senhor interroga: Pedro, tu me amas? Ah, irmão, que pergunta dura. Ele diz assim: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E aqui nós temos aquelas duas palavras gregas, que é ágape e tal, mas não é isso que eu quero falar hoje. E ele responde para o Senhor: não, Senhor, de novo, Senhor, mais uma vez eu fiz tudo isso de novo. Mais uma vez, Pedro, estás aqui de novo. E ele pensou: poxa, eu já neguei 3 vezes o Senhor, agora o Senhor está me interrogando de novo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu tenho um amor de amigo para contigo. Mas o Senhor tornou a perguntar: Pedro, tu me amas? Ele falou: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que te amo, pastoreia as minhas ovelhas. E o Senhor pergunta pela 3ª vez, irmão. E aí Pedro se entristece, porque ele reconhece a sua fraqueza e a sua debilidade. Ele reconhece que nem amar o Senhor ele conseguia. Sabe, nós somos muito questionados, irmãos. Às vezes os irmãos chegam para mim: irmão, eu não consigo amar o Senhor. Irmão, Pedro também não conseguia. Ele não conseguia também. Ele mesmo se entristeceu e disse: Senhor, tu sabe que eu tenho um carinho, um apreço de amigo para contigo. Mas ele era verdadeiro com o Senhor, sabe, irmão? O problema é que a hipocrisia muitas vezes está reinando nos nossos corações. E estamos sendo interrogados dias após dias diante da palavra de Deus, que é a verdade, que é luz para o nosso caminho, para que haja essa mudança de mente nos nossos corações. Mas nós somos teimosos, irmãos, e vamos temando, e o Senhor diz assim para ele: se tu me amas, então assim, apacenta as minhas ovelhas. Qual era a preocupação do Senhor? Qual é a sua preocupação? É a casa, é o carro, é o trabalho? A preocupação do Senhor é os irmãos, não é o nosso bem-estar. Porque um irmão que mudou a mente, ele só está bem quando os irmãos estão bem. Quando os irmãos sofrem, você sofre junto. Quando os irmãos estão alegres, você está alegre junto. Porque o propósito do Senhor é a edificação da sua igreja. E que nós possamos realmente, irmãos, ter essa metanoia, essa mudança de pensamento. Vamos ler lá Romanos, quero ler esse versículo com os irmãos, capítulo 12. Para terminar, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E o dia que você estudar o livro de Romanos, você vai saber todas as misericórdias de Deus que foram ditas aqui, que não são poucas. Sistematicamente, Paulo pregou o Evangelho aqui nessa carta. A primeira teologia sistemática está aqui. Quer estudar o Evangelho sistematicamente? Ou Deus sistematicamente? Leia a carta de Romanos. É difícil, mas o Senhor vai te capacitar. Paulo, no capítulo 11, ele diz: profundidade das riquezas. Se admira. E ele diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, Paulo sabia da importância de um culto racional. Veja o verso 2: e não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê, irmão? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se você não mudar a sua mente. E essa mudança nós precisamos ter. Amém? Que o Senhor nos guarde, irmão. Que nós possamos nos interrogar todo dia. Que o Senhor sempre está nos dando uma oportunidade. Sempre, irmãos, de mudarmos a nossa mente. Às vezes nós estamos num sofrimento constante, não conseguimos sair. O Senhor diz, é só mudar a mente. É tão fácil. Muda a sua mente. Começa a perceber que você está colocando a sua força, a sua vida, tudo aquilo que você tem apenas nas coisas desse mundo. Você, infelizmente, se conformou com esse século. Você acha que bênçãos são as coisas materiais. E Paulo diz, não, nós precisamos transformar a nossa mente. Transformar, entender que o nosso propósito eterno de Deus em Jesus Cristo é edificar a sua igreja. E é para isso que nós estamos aqui. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Veja como a fé é gradativa. Na primeira pescaria, Pedro se torna um discípulo. Na segunda pescaria, Pedro já estava quase convertido. Estava transformando a sua mente. Essa é a escola de Cristo, é assim que o Senhor ensina, irmão. Por quê? Porque o Senhor não perde nenhum dos seus discípulos. Ele mesmo falou, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O Senhor é o mestre que não lança ninguém fora. Ele sempre está nos dando oportunidade. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse teu infinito amor e pela tua infinita misericórdia, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que tem iluminado o nosso caminho, Senhor. Realmente nós reconhecemos que não conseguimos sentir, Senhor, que muitas vezes nós estamos correndo atrás das coisas apenas da nossa mente, Senhor. Que os nossos olhos estão voltados apenas para as coisas carnais, Senhor. Nos ajuda, Senhor, como Paulo orou, para que o Senhor possa iluminar a nossa mente, Senhor. Nos dê espírito de sabedoria e revelação, do pleno conhecimento da verdade, Senhor. E às vezes a verdade é tão simples, mas nós não conseguimos mudar os nossos caminhos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua misericórdia, pela vida de cada irmão que se fez aqui presente, Senhor. Nós sabemos que tudo está na tua mão. Te pedimos perdão, Senhor, se muitas vezes não queremos abandonar o barco. Muitas vezes voltamos e queremos ir pescar, Senhor. E muitas vezes estamos só trazendo fadiga e canseira para as nossas almas. Nos ajuda, Senhor. Capacita o nosso homem interior, que teu Espírito Santo possa nos fortalecer, Senhor, a nossa mente, as nossas emoções e as nossas vontades, Senhor, para que elas se sujeitem à autoridade de Cristo, Senhor. Nós nos sujeitamos à tua presença, à tua autoridade, Senhor, e declaramos, sem ti nada nós podemos fazer, Senhor, nada, Senhor. A nossa mente, os nossos pés são ligeiros para correr para longe de ti. Mas nós te agradecemos pelo teu infinito amor. Como a tua palavra diz, jamais te abandonarei, Senhor. Nós te agradecemos porque vemos como o Senhor tem sido misericordioso conosco. E realmente nós carecemos da tua misericórdia, Senhor. Te agradecemos por essa reunião, pela vida dos irmãos. Te agradecemos por esse ano que passou, muitas lutas, muitas dificuldades, mas o Senhor nos livrou de todas elas, Senhor. O Senhor tem ajudado a tua igreja, o Senhor tem edificado a tua igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.
leva